Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo e hoje eu gostaria de abordar com você um tema muito precioso, o tema sobre a justiça de Deus. E nesse tema eu gostaria de trazer um panorama sobre a justiça de Deus em quatro aspectos principais. Primeiro, eu quero mostrar que normalmente nós nutrimos um um entendimento equivocado sobre a justiça de Deus, sobre Deus ser justo. Em segundo lugar, eu quero abordar de fato o que significa a justiça de Deus. E em terceiro lugar, eu quero demonstrar como essa justiça se revela através de Jesus Cristo. E em quarto e último lugar, eu quero demonstrar como essa gloriosa verdade se aplica à minha e à sua vida. Então vamos lá. O primeiro aspecto que eu quero demonstrar sobre a justiça de Deus é que normalmente nós temos nutrido uma noção equivocada e não bíblica sobre a justiça de Deus, sobre Deus ser justo. Veja, quando nós falamos que Deus é justo, nós estamos nos referindo aos atributos de Deus, ou seja, às excelências e perfeições do nosso Criador. E quando nós falamos dos atributos de Deus, normalmente nós tendemos a exaltar um atributo em detrimento de outro. Ou seja, nós queremos exaltar que Deus é amor, e com isso nós diminuímos que Deus é justo, que Deus aplica a sua justiça aos homens. Mas veja, nós não podemos contrapor um atributo contra outro. E normalmente nós fazemos isso. Quer ver? Vou citar algo bem interessante. Nós, por vezes, nutrimos no nosso coração, no nosso entendimento, de que o Deus do Antigo Testamento, ele era um Deus que se pautava mais na sua justiça, em aplicar a sua justiça. Já o Deus do Novo Testamento é um Deus mais amoroso, que demonstra o seu amor aos homens através do seu Filho Jesus Cristo. Mas veja, essa noção é totalmente equivocada e não bíblica. O Deus que é o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus que é o do Novo Testamento. O Deus que é justo no Antigo Testamento é o Deus que tem a mesma justiça, que é o mesmo Deus justo do Novo Testamento. E eu queria demonstrar, percorrendo a Escritura, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, para mostrar que esse Deus justo é o mesmo Deus justo tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, vamos lá ver alguns textos bíblicos. Em Gênesis capítulo 18, verso 25, aquela passagem na qual Deus vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, Abraão intercede a Deus e ele fala diante de Deus de que se tivesse algum justo naquela cidade, Deus não pouparia o justo. E aí Abraão fala o seguinte: longe de ti eu fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. E aí ele faz uma pergunta retórica: não fará justiça o juiz de toda a terra? Ou seja, o que Abraão está querendo dizer é que o Senhor é um Deus justo, é um Deus que julga com justiça. E ele não vai matar o justo junto com o ímpio, porque se ele fizesse isso, ele estaria sendo injusto. E como Deus é um Deus justo, Deus não faria isso. É isso que Abraão está dizendo, que Deus é um Deus justo. Em Deuteronômio, capítulo 32, verso 4, Moisés fala o seguinte: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Nós vemos aqui no livro de Deuteronômio Moisés falando que Deus é justo e reto, que todos os caminhos de Deus são juízos. Se nós caminharmos mais um pouco, nós vemos
lá no Salmo 111, Salmo 11, verso 7, diz o seguinte: porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Ou seja, aqui o salmista diz que o Senhor é justo e por causa dele ser justo, ele também ama a justiça. Salmo 89, verso 14 diz: justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Ou seja, o salmista diz que a base do governo de Deus, a base pela qual Deus governa o universo, é a justiça e o direito. Isso aponta para que Deus é um Deus justo. Indo para os profetas, Isaías 45, verso 21, diz o seguinte: declarai e apresentai as vossas razões, que tome conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador. Não há além de mim. Veja que não há outro Deus justo como esse Deus. E esse é o testemunho registrado lá no livro de Isaías. Indo para o Novo Testamento, para nós vermos que essa noção de que Deus era justo somente no Antigo Testamento, não é mais justo da mesma forma no Novo Testamento, nós temos o texto da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, verso 5, onde Paulo diz: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Paulo está falando aqui sobre o ímpio, sobre aquele que não teme a Deus, sobre aquele que vive na prática do pecado. E Paulo diz que haverá um dia da revelação do justo juízo de Deus sobre aqueles que vivem na prática da injustiça e do pecado. O Evangelho de João, capítulo 17, verso 25, naquela famosa oração sacerdotal de Jesus, ele ora ao Pai dizendo: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Veja, Jesus Cristo se dirige ao seu Pai como um Pai que é justo, um Deus que é justo. A carta de Tiago diz: há um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Tiago, condenando aqueles que julgavam de forma imprópria, diz que há um só legislador e juiz, que é o próprio Deus, que é o Deus justo. E como homem que não é justo pode julgar? E por fim nós vemos no livro de Apocalipse, capítulo 16, verso 7. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Veja, a Bíblia de Gênesis até Apocalipse dá testemunho desse Deus que é um Deus justo, um Deus que executa a sua justiça. Mas o que seria talvez essa justiça de Deus? Ora, se Deus é justo e não há ninguém acima dele, nós lemos que não há outro justo como ele. Deus julga de acordo com a justiça, com a sua lei, que é justa e perfeita, com a sua própria lei, que é justa e perfeita. E por causa disso, Deus não pode inocentar o pecador. Deus não pode fechar os olhos para o pecado, para a injustiça. Veja, a justiça de Deus é uma justiça santa. Deus não tem participação nenhuma com o pecado. Então, Deus precisa julgar e dar
aquele que merece o seu justo castigo. Então, a justiça de Deus significa que ele recompensa os homens de acordo com aquilo que eles merecem. Ele castiga o homem de acordo com aquilo que ele merece. A justiça de Deus significa isso. Que Deus não pode fechar os olhos para o pecado. Que Deus não pode fechar os olhos diante da injustiça. Deus não tem parte nenhuma com a injustiça. Deus é justo. Deus sempre faz o que é reto, porque ele age sempre de acordo com a sua própria lei. A lei que está em conformidade com o seu caráter. Uma lei que é santa, uma lei que é justa, uma lei que é verdadeira. Mas eu te pergunto, se Deus tem que dar ao homem aquilo que ele merece, Deus tem que aplicar a sua justiça para o homem, o que será de nós? Veja, se a justiça de Deus é aplicada de acordo com a lei santa e justa de Deus, será que o homem pode guardar a lei de Deus totalmente? Como o homem fica diante dessa situação? Todos nós, diz a palavra de Deus, que nós transgredimos a lei do Senhor. Diz a palavra de Deus, Paulo falando lá aos Romanos, diz que não há um justo sequer, que todos se extraviaram da lei de Deus. E agora? Se todos transgrediram a lei de Deus, se nós nos desviamos da lei de Deus, e Deus não pode fechar os olhos para essa transgressão, o que será de nós? E aí eu quero destacar o terceiro aspecto. Como nós podemos ver a justiça de Deus em Jesus Cristo? Nós vimos que Deus não pode deixar de fazer a sua justiça para com o homem. Porque se ele fizer isso, ele seria um Deus injusto. Então Deus não pode deixar de exercer a sua justiça para com o homem. Deus não pode inocentar o culpado. E nós vimos também que todos nós transgredimos a lei de Deus. Não há um homem sequer na face dessa terra que não tenha transgredido a lei de Deus. E a pergunta que nos resta é: haverá salvação para nós? Como o homem pode se salvar diante dessa questão, diante desse problemão? Porque nós transgredimos a lei de Deus. E Deus não pode nos inocentar. E a transgressão à lei de Deus, é um Deus que é santo, que é infinitamente santo, ela requer a morte e a morte eterna. E é aí que entra o maravilhoso plano do Senhor, a maravilhosa boa notícia do Evangelho. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para que Jesus Cristo fosse penalizado e castigado no meu e no seu lugar. Jesus Cristo veio a essa terra, ele não transgrediu nenhuma lei de Deus. Então, quando Jesus Cristo sofre tudo aquilo e ele é crucificado e morto, não foi por causa de que ele transgrediu a lei de Deus, mas foi por causa que ele estava nos substituindo, recebendo a justiça de Deus no meu e no seu lugar. E agora, através de crer em Jesus Cristo, nós agora somos considerados justos. É como se nós nunca tivéssemos transgredido a lei de Deus. Olha que boa notícia do Evangelho. Aqueles que creem em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, a justiça de Deus e a ira de Deus já foi descarregada no próprio Filho de Deus. E agora você vive em paz com Deus.
Você vive uma vida limpa diante do Senhor por causa do poderoso sangue de Jesus Cristo, da obra poderosa do Senhor Jesus Cristo na cruz. E como nós devemos viver diante dessa realidade? Esse é o quarto aspecto. Nós não podemos, como crentes, aqueles que creem em Jesus Cristo, nós não podemos viver na prática da injustiça, na prática do pecado. Nós devemos amar a justiça, porque a justiça revela o caráter justo e santo de Deus. O crente, aquele que tem Jesus Cristo, aquele que confessou e creu em Jesus Cristo, ele deve viver uma vida íntegra. Ele deve perseguir a justiça. Ele não deve viver uma vida injusta. E eu também tenho uma mensagem para você que não crê em Jesus Cristo. Você que um dia terá que prestar contas diante do tribunal de Deus. Porque, como eu disse, Deus não pode deixar de aplicar a sua justiça. Deus precisa dar ao homem aquilo que ele merece. Então, você que não crê em Jesus Cristo, você comparecerá diante do tribunal de Deus. E o que você terá para apresentar diante do tribunal de Deus? Diante de um Deus que é santo, diante de um Deus que não tolera o pecado. O que você vai apresentar? Qual vai ser a sua justificativa? E aí eu tenho uma boa notícia para você. Você pode crer em Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo, hoje você passa de um homem injusto para um homem justo, por causa da justiça de Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo, você passa de alguém que andava nas trevas para alguém que vai viver na luz do Senhor, que vai caminhar com esse Senhor e vai andar na justiça. Por isso eu te convido, você que não crê em Jesus Cristo, você que não acha que um dia você terá que prestar contas a Deus, saiba, esse dia chegará sim. Ainda que seja somente no dia final, você prestará contas diante do Senhor. E você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. Crer que lá naquela cruz ele te substituiu. E você pode hoje viver uma vida nova, uma vida justa, porque a sua justiça não está em você mesmo, está em Jesus Cristo. Por isso, olhe para esse Deus justo, olhe para esse Deus santo e olhe para a beleza do Evangelho, que Deus enviou seu Filho para que você não seja condenado, mas que você seja absolvido, que você se torne um filho de Deus e viva na justiça, de acordo com a vontade de Deus. Que Deus te abençoe